Literatura, dizer sobre o mundo, dizer sobre o dizer. Vamos abordar alguns conceitos básicos necessários para podermos juntos conversar sobre literatura comparada. E vamos nos referir, em primeiro lugar, a um pensador francês, François Jost. François Jost vai propor para nós uma literatura comparada com um enfoque globalizante, um enfoque humanístico. A prática da literatura comparada atende a uma visão globalizante da literatura, do mundo das letras. É uma ecologia humanística, uma visão de mundo literária, uma visão globalizante da literatura, englobante e abrangente. Como nós vimos nessa citação de François Jost, nos importa agora pensarmos a literatura de maneira global e humana. Nessa abordagem de uma literatura globalizante e humana, nós vamos ver que vamos partilhar também valores com culturas muito diversas da nossa aqui no Brasil. Nós vamos, inclusive, começar a aula de hoje fazendo uma viagem lá para o outro lado do mundo. Vamos nos dedicar à literatura dos nossos antípodas, por assim dizer, os japoneses. Vamos partir aqui de onde estamos, no Brasil, dar a volta ao mundo e chegar até o Japão. É de lá que vem o escritor Haruki Murakami, que propõe para a nossa leitura o romance Kafka à beira-mar. Certamente você já conhece pessoas de ascendência japonesa aqui no Brasil e também tem algumas informações sobre o Japão, mas sabe justamente por isso que são culturas muito diferentes. Esse romance nos coloca diante da história de um jovem de 15 anos, Kafka Tamura, e de um senhor já de bastante idade, chamado Soturo Nakata. Ao longo desse romance, nós vamos vendo que vão se cruzando elementos da cultura japonesa tradicional com elementos também da cultura ocidental. A conhecida história de Édipo, obras de Franz Kafka, os contos de fada. E nesse romance, escrito em caracteres, em letras que nós mal podemos ler, que é exatamente a escrita japonesa, a gente percebe que, apesar disso, vão se acumulando dados da cultura daquele país, do Japão, com dados da nossa cultura. E isso nós brasileiros conhecemos muito bem. Você certamente tem conhecidos que são descendentes de japonês e que, portanto, representam essa cultura aqui no nosso país. Como muitos adolescentes brasileiros, Kafka Tamura é um adolescente japonês de 15 anos que está muito interessado na vida moderna. Ele vai com frequência à academia, cultiva o próprio corpo, está interessado em utilizar os aparelhos eletrônicos mais modernos possíveis e também, afinal de contas, aproveitar a cultura moderna na mídia. Ao contrário, o velhinho, Nakata, está interessado em outras questões. Ele é um representante, de certa maneira, do Japão tradicional. Trabalha com contos fantásticos, na composição da personagem, por assim dizer. É uma espécie de mago que é capaz de fazer chover peixes, sanguessugas, com referências às formas tradicionais da cultura japonesa. Bem, diante dessa contraposição, então, entre o menino e o velhinho, nós percebemos que o que importa para o Haruki Murakami é, afinal de contas, expressar-se sobre a sua realidade no Japão. Ele nasceu lá em 1949, em Kyoto, passou um tempo nos Estados Unidos, portanto é também alguém que transita entre as culturas, e depois voltou para o Japão e hoje vive em Tóquio. Nós vamos perceber que ele, como quase todos os escritores, está mergulhado em um tipo de discurso, um tipo de debate sobre o seu país e sobre a sua realidade. Nós vamos então, agora, pensar muito especificamente sobre um primeiro conceito que é importante para desenvolvermos a nossa reflexão de hoje, que é literatura e discurso. Quando falamos em discurso aqui, não estamos pensando em conceitos que são próprios à linguística ou à psicologia. Vamos usar discurso
num sentido bem específico, que vem de uma corrente filosófica alemã chamada Escola de Frankfurt. Esse conceito foi desenvolvido, por exemplo, por filósofos chamados Jürgen Habermas e Karl Otto Appel, que eu inclusive tive a alegria e a honra de traduzir para o português aqui no Brasil. Nós vemos que esses conceitos de discurso bastante diferentes, não é? Têm uma coisa em comum, que é exatamente a ideia de que todos nós estamos inseridos numa comunidade de comunicação e trocamos, portanto, informações, tomamos decisões conjuntas com as outras pessoas. Então vamos ler juntos agora uma breve definição de discurso. Discurso é a interlocução que se dá em um contexto social, histórico e reflexivo determinado. Bem, então, como vimos, essa noção de discurso nos lança dentro de uma comunidade de comunicação. É como se cada um de nós participasse de uma comunidade, partilhasse exatamente uma conversa que vamos tendo o tempo todo. Isso não se dá apenas quando falamos. Isso se dá também, por exemplo, quando compramos um livro. Quando vamos à livraria, escolhemos um romance, o lemos e passamos a avaliá-lo. Se nós recomendamos esse livro para algum colega, para algum amigo nosso, nós também estamos divulgando o livro adiante, falando sobre ele. Essa dinâmica que vai se estabelecendo exatamente no discurso literário envolve vários outros atores. Nós temos também, antes da compra do livro, aquele editor que produziu o livro, naturalmente a pessoa que o escreveu. Nós temos também comentadores desse livro que talvez nos tenham levado, inclusive, a comprá-lo. Nós temos todo o ambiente que produz o livro, as editoras.